Olá! A busca por um propósito, por um sentido para a vida, essa é uma questão que bate a porta de todo mundo, né? A obra Autodescobrimento, uma busca interior, se apresenta como uma espécie de mapa para essa jornada. E é mergulhando nesse guia que a gente vai explorar as ideias centrais dele hoje. Pois é, tudo começa com essa pergunta gigante que talvez seja a pergunta. O que, afinal, dá sentido à nossa existência? O texto já parte do princípio de que, sem uma resposta ou pelo menos uma busca por ela, a vida pode acabar parecendo meio vazia, sem um porquê. Para a gente entender a proposta do livro, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a crise do sentido. Depois, vamos comparar duas visões bem diferentes do ser. Em seguida, a gente entra na jornada do autodescobrimento, vê quais são os requisitos para a mudança e, por fim, qual é o objetivo de tudo isso, a plenitude. Então vamos começar pelo problema. A obra aponta que muito desse vazio existencial vem de uma visão de mundo que é puramente materialista. É o que o texto chama de visão reducionista. Sabe, aquela ideia de que somos, no fundo, só um amontoado de células, um resultado do acaso genético. A vida começa na concepção, acaba na morte e pronto. Dentro dessa lógica, coisas incríveis como a genialidade ou terríveis como uma doença acabam sendo só ocorrências estúpidas, como diz o livro. Um jogo de sorte. Ok, mas essa é a única forma de enxergar as coisas? A obra diz que não. E aí nos apresenta uma perspectiva totalmente diferente com uma base espiritual. E o contraste, olha, é gritante. De um lado, a gente tem a ideia de ser um conjunto de células, uma vítima do acaso. Do outro, a visão de ser herdeiro das próprias escolhas. Um espírito que está sempre evoluindo. E para quem a vida aqui, na Terra, é só uma etapa de uma jornada muito, muito maior. E o que essa visão espiritual propõe na prática? Primeiro, a libertação daqueles instintos mais primitivos, que a obra chama de paixões e atavismos. As coisas que a gente enfrenta, como a genética ou o ambiente em que se nasce, não são acidentes, mas sim ferramentas para nossa evolução. A reencarnação, dentro dessa ideia, aconteceria sempre no cenário perfeito para o crescimento daquele espírito. Nada seria por acaso. Certo. Então, como é que se harmoniza o que a gente é com o que a gente sente que pode ser? A resposta que o livro dá é clara, através da jornada do autodescobrimento. É esse o caminho. E olha, essa jornada não é um luxo não, é uma urgência. O alerta da obra é que, sem se conhecer, a pessoa acaba se perdendo em conflitos internos que nunca se resolvem, ou então foge para a depressão, para outras condições que acabam paralisando a vida. Mas o que é esse tal de autodescobrimento? Bom, é o processo de olhar para dentro e identificar os próprios limites, mas também as aspirações mais verdadeiras. É quase como aprender a separar o joio do trigo, diferenciar as armadilhas do ego, sabe? Aquelas inseguranças, desejos superficiais, do que é o propósito real da alma. Tudo bem, a ideia é bonita, mas por onde se começa? Existe algum pré-requisito para embarcar nessa jornada? O livro aponta que sim, existem alguns passos fundamentais. A obra desenha um caminho com 5 requisitos. Tudo começa com a insatisfação. Aquele incômodo genuíno de que algo não está certo. Daí vem o segundo passo, um desejo sincero, de verdade, de mudar. O terceiro, claro, é a persistência, porque não é fácil. O quarto é um equilíbrio delicado. A gente precisa se aceitar como é, mas ao mesmo tempo querer se superar. E por último, desenvolver a capacidade de crescer emocionalmente. E no fim das contas, para onde todo esse trabalho interno leva? Qual é o destino final dessa jornada? O grande objetivo é deixar para trás o que o texto chama de conduta infantil. Sabe aquela lógica de prêmios e castigos? A ideia é amadurecer para além disso, para além dos caprichos do ego e deixar que o nosso eu profundo, a nossa verdadeira essência, finalmente possa se manifestar de verdade. Isso leva a gente para o coração da mensagem do livro. Segundo a obra, o propósito da vida não é o sofrimento, é a plenitude, é a perfeição. É uma visão, sem dúvida, muito esperançosa sobre o potencial de cada um. Uma coisa muito legal é como o livro usa metáforas para mostrar o poder dos pequenos começos. Pensa nesta aqui. Uma fagulha pode atear o incêndio. Um único momento de clareza, uma pequena faísca de consciência, pode começar uma transformação gigantesca. Na mesma linha, tem essa outra, uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Um pequeno gesto de autocuidado, uma palavra de perdão,
pode parecer uma coisa mínima, mas tem o poder de aliviar uma dor imensa. O tamanho do gesto não mede o tamanho do seu efeito. E para fechar essa ideia, uma palavra sábia guia uma vida. Ou seja, às vezes não é preciso um manual inteiro. Um único conselho, uma ideia que chega na hora certa, pode virar a bússola que dá direção para uma vida inteira. Então, para resumir, a grande intenção da obra é essa: construir uma ponte. Uma ponte entre a psicologia moderna e a doutrina espiritual. A busca interior é exatamente o que conecta os dois lados. E o texto apresenta a figura de Jesus como um modelo e terapeuta superior para guiar essa jornada de cura. No final, depois de toda essa exploração, a obra meio que nos devolve a pergunta, deixa no ar uma provocação muito pessoal para cada um refletir, diante de tudo isso, qual seria o seu primeiro passo nessa busca interior?